Oi, 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 meninas, tudo bem com vocês? Hoje tá um pouquinho diferente porque o que eu quero conversar com vocês eu acredito que vai demorar um pouquinho mais, então o vídeo do YouTube, o vídeo do WhatsApp só cabe mais ou menos uns 3 minutos, né? E eu acho que a gente vai se estender um pouquinho mais hoje aqui, foi por isso que eu decidi, então, criar esse vídeo, fazer esse vídeo dessa forma, para que a gente possa conversar. E vou colocar ele dentro da plataforma do YouTube, que lá vocês conseguem assistir ele de forma integral, inteira, né? Sem precisar eu ficar cortando e mandando em várias partes ali no grupo. E já que eu vou colocar lá no YouTube, quem não for desse grupo, esse grupo é um grupo de transbordo, que eu criei para compartilhar coisas como maternidade, educação de filhos, sobre relacionamento, né? Casamento, sobre nós mulheres, a nossa identidade, aquilo que tem dentro da gente, sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre devocional, que é o que a gente até vai fazer hoje nesse vídeo. Então, se você quer entrar, eu vou deixar o link aqui, e aí você entra, acessa lá, e lá você pode compartilhar também aquilo que você tem vivido, as suas experiências, pode pedir oração, pode pedir conselhos, então é bem legal, aquele grupo tem sido bem legal pra mim, e eu acredito que possa também te ajudar de alguma forma, se você busca um ambiente, assim, com mulheres buscando mais de Deus, tá? O que acontece? Eu tava lendo Apocalipse esses dias, e Apocalipse é um livro de revelação, né? E eu tô muito, assim, numa fase em que eu tô vivendo sobre conhecer o trono de Deus, sobre conhecer aquele que reina sobre todas as coisas, né? Aquele que já não é mais o cordeiro que morreu lá na cruz, mas é aquele que hoje é o rei, né? Aquele que é o leão da tribo de Judá, que tá governando sobre todas as coisas, né? E aí eu fui estudar um pouco mais sobre Apocalipse, fui ler um pouco de Apocalipse e fazendo um estudo. No começo de Apocalipse, Jesus já manda 7 cartas, né, para 7 igrejas. E eu fui ler sobre essas cartas, estudar um pouco sobre essas cartas. E teve uma coisa que me chamou atenção que eu não consegui ler mais, não consegui prosseguir na minha leitura, porque aquilo travou assim dentro de mim e ficou remoendo, sabe? Eu fiz acho que na segunda-feira essa leitura e fiquei remoendo ela até hoje, assim, de tão impactante que foi pra mim, né? E eu remoendo aquilo, Deus trouxe outras coisas também no meu coração, e aí eu decidi compartilhar com vocês, eu anotei tudo aqui no meu caderninho, e eu quero ler com vocês, pra que a gente possa... para que eu possa compartilhar com vocês aquilo que eu tenho vivido e que eu tenho sido ministrada por Deus. Mas o que acontece? Deixa eu só... primeiro assim, gente, eu não sou nenhuma teóloga, tá? Eu não estudei teologia. O que acontece? Eu tô lendo a Bíblia, tô conhecendo facetas de Deus, partes de Deus que eu não conhecia antes. E o que tem movido meu coração é de compartilhar aquilo que eu tenho ouvido de Deus, do Senhor. Então, assim, não sou teóloga, eu vou falar daquilo que eu tenho experimentado que possa te ajudar de alguma forma, mas não significa que tudo que eu falar aqui é lei, tá? Exceto a Bíblia. Mas, assim, toda em questão de interpretação, essas coisas, é tudo minha vivência, minha experiência com Deus. Eu quero compartilhar com vocês a partir da minha experiência com Deus, tá? Então, vocês não vêm cheio de crise aí, falando que eu tô falando besteira, porque a besteira é o que Deus tem colocado no meu coração. Tá bom? Então, ó, lá em Apocalipse 3, se vocês quiserem ler depois, tá? Apocalipse 3, do 14 ao 22, eu vou ler aqui pra vocês. Mensagem à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve o seguinte: essa é a mensagem do Amém, do testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios, nem quentes, como gostaria que fosse uma coisa ou outra. Mas, porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos, e compre roupas brancas para se vestir e cobrir sua nudez e vergonha. Compre também colírio para seus olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e nós jantaremos juntos. Ao que conseguirem vitória, eu darei o direito de se sentarem ao meu lado no trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Então, ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. É uma palavra pesada, né? Deus falando sobre essa igreja. E o que me chama atenção não foi nem o que Deus falou, né? Mas foi o que Deus não falou. Fazendo um estudo sobre as 7 igrejas, a gente entende que existe da parte de Deus elogio, existe da parte de Deus crítica, existe da parte de Deus orientação para que esse povo precisa fazer, e no final Deus sempre dá uma promessa. Em cada uma dessas cartas, Deus faz essas 4 coisas, né? Só que o que acontece? Dentro dessa igreja de Laodiceia, é a única igreja que não recebe absolutamente nenhum elogio da parte de Jesus. Olha como pesado isso, né? Você imagina, ela é uma igreja, né? Quando a gente pensa em uma igreja, a gente pensa em pessoas que têm o coração voltado para Jesus e para cumprir aquilo que Jesus chamou, né? Para fazer. Pelo menos é isso que vem na minha cabeça. E Jesus olhar para aquela igreja e não oferecer nenhum tipo de elogio a ela é algo que deve mexer com os nossos corações, né? E eu quero trazer não a igreja como um conjunto de pessoas, mas trazer agora para o individual, né? Eu fiquei pensando, o que travou meu coração foi o seguinte, eu fiquei pensando, já imaginou eu chegar diante de Jesus e Jesus não ter absolutamente nenhum elogio para me dar? Tipo, ele não ter nada assim, tipo... você fez isso, parabéns, servo bom e fiel, você fez tal coisa, você ajudou tal pessoa. Jesus não falou nada sobre essa igreja, não falou nada pra eles, não teve absolutamente... E eu fiquei pensando, mas será que sendo eles uma igreja, eles não faziam nada? Não tinham nada de bom, não tinham nenhum... tipo assim, eles não faziam absolutamente nada? E, na verdade, não é que eles não faziam nada. É que o que Deus pega ali, o que Jesus fala pra eles é a respeito da indiferença. Entende? Que ele fala que vocês não são nem mornos, nem frios. Sabe aquele coração que é tipo... tanto faz, tanto fez. Se der, deu. Se não der, não deu também. Tá tudo bem. Indiferente, que não se importa, que não... Sabe? Coração que falta fogo. E eu fiquei pensando, cara, quantas vezes a gente faz coisas com um coração assim, né? Indiferente. E aí eu fiquei martelando isso. Fiquei martelando. E quando Jesus fala sobre a indiferença, eu fiquei pensando, mas o que é essa indiferença, né? O que gerou essa indiferença? O que é essa indiferença, né? Eu acho que todo mundo hoje já tem esse entendimento que o que difere, né? O contrário de amor não é o ódio, o contrário do amor é a indiferença. Então, quando eu me deparei com isso, eu falei, putz, tava faltando amor para aquela igreja. Tava faltando amor. E aí Deus já me levou pra 1 Coríntios 13, onde que vai falar do amor, né? E olha que legal, vou ler aqui pra vocês. Só pra gente entender o que é esse amor. 1 Coríntios 13, tá? Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e no céu. Mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como um som de um gongo ou como um barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tamanha fé que poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que eu tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria de nada. Quando eu fui levada para esse texto, eu pensei, talvez seja exatamente o que estava acontecendo naquela igreja. Não significa que elas não estavam fazendo nada, aquelas pessoas não estavam fazendo nada. Mas, de repente, não era o fazer. De repente, não tinha amor. Estavam fazendo por fazer, sem ter o amor. E isso começou a martelar meu coração também. Eu falei, cara, quantas coisas a gente faz sem amor? Quantas coisas a gente faz, tipo, na indiferença? Vou fazer porque tem que fazer e é isso aí. E eu fui pensando assim, até sobre aquilo que eu conversei com vocês, que Deus havia mexido no meu coração e me pedido pra vir pra casa, cuidar dos meus filhos, né? Me dar desse ministério, né? De cuidar deles, estar presente com eles, assim.
E eu coloquei isso pra minha vida. Vamos supor que Deus tenha me chamado pra fazer isso, eu tenha largado o meu trabalho e tenha vindo fazer isso. Mas, nesse meio do caminho, eu fico deitada na minha cama o dia inteiro, não faço nada, como eu falei até ontem, né, lá no grupo. Dou videogame pros meus filhos, dou televisão e deixo eles a Deus dará e fico aqui. Tô cumprindo o que Deus me mandou fazer, que é ficar em casa. Será que Deus olharia pra isso e ele iria elogiar essa atitude? Ou ele iria reprovar mesmo eu tendo feito aquilo que Deus, entre aspas, mandou fazer, que seria largar do meu trabalho e ficar em casa cuidando dos meus filhos? Não, né? Por quê? Porque se eu não colocar amor naquilo que eu for fazer, se eu não fizer aquilo com amor, temendo ao Senhor, como fazendo para Ele, não vai adiantar de nada. Aqui fala, olha como é forte isso que ele fala. Eu poderia dar tudo que eu tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, nada valeria. Então, tipo, não é pelo fazer, não é as coisas que a gente faz. Tem a ver com o nosso coração. Tem a ver com o nosso coração. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer, cuidar com o nosso coração. Como é que tá o nosso coração em relação a isso? Será que eu tô fazendo aquilo que Deus me chamou realmente? Ou será que eu tô burlando as regras aí, fazendo de qualquer jeito mesmo, com indiferença? Isso ficou martelando no meu coração. Mas aí, martelando isso no meu coração, me veio um outro estalo. Tá, mas o que seria esse amor? Né? Fiquei pensando assim, o que seria esse amor? Porque, de fato, existem muitas coisas que a gente faz e que a gente ama fazer. Né? Amar agora falando no sentimento, a gente se sente bem fazendo, a gente se sente completa fazendo aquilo, né? É algo gostoso de se fazer. E eu fiquei pensando, cara, será que é isso? Será que eu fazer as coisas com amor é isso? Fiquei pensando, o que seria esse fazer com amor, né? E aí me veio outra palavra da Bíblia que eu vou abrir aqui pra vocês. 1 João 4:8. Vamos ver. Isso aqui também foi pesado. Quando veio isso no meu coração, eu falei, é pesado. São coisas que, tipo assim, Deus vai falando e aquilo pesa, não tem como não pesar. Pesar no sentido de que é algo forte mesmo, né? A gente não pode agir como se não fosse nada, né? Com indiferença em relação a isso, né? Ó, 1 João 4:8. Escuta o que é o amor, o que João vai falar que é o amor. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Então, se a gente for voltar lá no começo de Apocalipse que a gente leu, a gente vai ver que aquela igreja estava fazendo as coisas, mas não estava fazendo com Deus no centro. Porque Deus é amor. E por não ter amor, que é o próprio Deus, tinha indiferença. Eles faziam como se nada fosse nada. Então, de qualquer coisa que a gente for fazer, se não existir Deus no centro daquilo que a gente for fazer, não vai valer de nada. Você pode fazer 1 milhão de coisas, você pode, sei lá, pode fazer o que você quiser. Se não tiver Deus ali no centro daquilo que você tá fazendo, não vai valer de nada. Não vai, absolutamente não vai. Se Deus é amor, 1 Coríntios fala que a gente precisa fazer, e tudo que a gente for fazer, a gente fazer com amor. E Apocalipse fala que aquela igreja não foi elogiada porque ela tinha indiferença, que era a falta do amor. Então, ela estava fazendo coisas que não tinham Deus como objetivo final. Entende? E aí, martelando, eu fiquei pensando, cara, como é que eu faço pra fazer as coisas, para trazer Deus pra aquilo que eu tô fazendo? Eu fiquei pensando assim, né? Fiquei pensando, como que eu vou fazer para que tudo aquilo que eu faça com amor, com Deus no meu coração. E aí me veio um pensamento assim, vamos orar e pedir para tudo aquilo que a gente faça, Deus esteja conosco. Ah, vou fazer tal coisa, Deus esteja comigo nesse momento. Ah, vou fazer outra coisa lá, Deus esteja comigo nesse momento. Ou vou tomar tal decisão, Deus esteja comigo nesse momento. Só que da mesma forma que veio esse pensamento, eu fiquei pensando, cara, quanto o nosso... Não vou falar o nosso coração, mas vou falar até o nosso cérebro pode ser enganoso quanto a isso. Porque de repente você pode estar fazendo algo que é totalmente contrário àquilo que Deus quer pra sua vida, contrário à lei de Deus, contrário aos mandamentos de Deus, e querer colocar Deus naquilo, né? Não pensei em nenhum exemplo pra dar pra vocês, mas sei lá, de repente, não, um exemplo, não, né? Você tá lá no seu casamento e aí tá acontecendo 1 milhão de coisas e tal, e aí você fala que pensa em se separar. E aí você pensa em se separar, e porque talvez esteja difícil mesmo, talvez seja uma situação assim insustentável, e você fala, não, Deus,
esteja junto comigo, mas eu vou tomar a decisão de sair, que o Senhor vá comigo nesse momento. Eu fiquei pensando, será que Deus vai estar? Será que é uma atitude, uma ação que Deus vai estar junto com você? E aí me veio outra coisa na cabeça, que não é pra gente pedir pra Deus estar com a gente, sabe? Não peça pra Deus estar com você fazendo determinada coisa. Vou fazer tal coisa, Deus, esteja comigo. Não é esse o teu, não deve ser essa a tua oração. E aí me veio outro versículo, né? Lá em Mateus. Esse é forte também. Olha como as coisas, de uma coisa que eu li da Bíblia, Deus foi trazendo coisas no meu coração, trazendo coisas e trazendo vários versículos para que eu pudesse até trabalhar na minha própria mente, porque às vezes a gente pensa essas coisas. Ah, se Deus é amor, tudo que eu vou fazer, eu vou pedir para Deus estar comigo fazendo isso. Pronto, não vou ser mais essa igreja aqui que não recebeu nenhum elogio do Senhor, porque de fato eu vou estar com o meu coração ligado com o coração de Deus. Tudo que eu vou fazer, vou pedir para Ele estar comigo. E aí vem a lapada, né? Que é lá em Mateus 28. Eu lembrei disso aqui, ó. Jesus vai, né? Ele é morto, ele é crucificado, ele é ressurreto, ele passa lá o tempo lá com os discípulos dele, e no final das coisas ele fala assim, ó. Vou ler só o versículo 20, vocês devem conhecer essa passagem, né? Ele dá um mandamento para aqueles discípulos, vou ler tudo para vocês entenderem. Então, Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder nos céus e na terra. E aí vem o mandamento de Deus. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam os meus discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. E aí vem a promessa de Deus, de Jesus para eles. E lembrem-se disso. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E aí isso aqui explodiu na minha cabeça. Eu falei, cara, não é a gente que vai pedir para Jesus estar com a gente naquilo que a gente for fazer. É a gente que vai fazer aquilo que Jesus pediu pra gente fazer e por isso ele vai estar com a gente. É inverso a roda, entende? Não é vou fazer o que eu quiser e vou pedir para Deus estar comigo. Não, é vou fazer o que Deus quer e por isso ele vai estar comigo. Então isso foi muito sério, assim. Foi um conjunto, uma história que teve começo, meio e fim, né? Sobre indiferença, a gente não pode, independente do que a gente for fazer, a gente não pode fazer com indiferença, porque, não sei vocês, mas eu quero ser elogiada. Isso aqui eu fiquei abismada quando eu vi, cara, não tem absolutamente nenhum elogio pra essa igreja. Eu falei, cara, não é possível. Eu falei, não é possível. Será que essa igreja era tão ruim assim? Será que essa igreja só cometia pecado, só fazia coisa que não era legal? Eu falei, mas é impossível, é uma igreja, pô. João estabeleceu essa igreja lá, será que ele não ensinou a fazer nada de bom? Eu falei, impossível. E aí fui trabalhar o que era essa indiferença que Jesus estava tratando com eles. Pô, falta de amor. Então essa igreja não foi elogiada porque faltava amor. O que é amor? É o próprio Deus. Então essa igreja não foi elogiada porque faltava naquilo que eles estavam fazendo o próprio Deus. Né? Elas estavam fazendo coisas que não tinha nada a ver com Deus, não. O coração delas não estava vinculado com Deus, né? E por isso que Deus não estava com elas, não é porque Deus não estava com elas porque, sei lá, por algum motivo específico, por algum tipo de pecado, alguma coisa assim, não. Deus não estava com elas porque aquilo que aquelas pessoas estavam fazendo não tinha ligação com Deus, não tinha, não fazia parte daquilo que Deus chamou elas pra fazer. Isso foi muito sério, assim. Isso foi o que eu fiquei ruminando essa semana e decidi trazer pra vocês o quanto que isso é sério, assim. Então, o que eu tenho de mensagem pra deixar pra vocês são essas 4 coisas. Primeiro, que Jesus chegue diante de você e ele tenha elogios, nem que seja, sei lá, muito bem, você fez tal coisa, você cuidou da sua família de tal maneira que, ó, foi joia. Ou não, você fez, sei lá, no seu trabalho você fez isso, isso, aquilo, outro. Tá legal. Ou não, você ajudou os pobres, fez como se fosse pra mim. Não, bacana. Algum tipo de elogio Deus tem que ter pra você. O teu coração tava reto diante de mim, você buscava fazer a minha vontade. Algum elogio. Vou contar pra vocês alguns elogios que Deus deu pra alguma dessas igrejas aqui. Pra igreja de Éfeso. Rejeita o mal, persevera, tem paciência. Então, ó, os elogios que Deus deu pra essa igreja. Esmirna. Suporta o sofrimento com graça, não é reclamona, não fica sabe, encheção de saco, mas suporta com graça.
Para Pérgamo, mantenha a fé em Cristo. Sou uma igreja de fé que se mantém firme em Cristo. Tiatira, amor, fé, serviço e perseverança, fazendo mais agora do que no princípio. Olha o elogio, que massa foi esse elogio para essa igreja. Sardes, igreja de Sardes. Alguns guardaram a fé. E Deus já não fala que a igreja toda guardou, mas alguns guardaram a fé. Isso é um elogio da parte de Deus. Para a igreja de Filadélfia, perseveraram na fé, permaneceram naquilo que haviam crido no início. E na igreja de Laodiceia, absolutamente nenhum elogio. Então isso é extremamente sério. Eu quero trazer isso para vocês. Tudo que vocês forem fazer para que chegue diante de Jesus um dia e tenha elogios, não faça com indiferença, faça com amor. E o amor é Deus. E não é fazendo as coisas e pedindo para Deus abençoar, mas é fazendo aquilo que Deus mandou você fazer que Ele vai te abençoar. Tá bom? Eu imagino que esse vídeo tenha sido um pouquinho longo, não sei quantos minutos deu, mas vou deixar eles aqui e vocês assistam da maneira como vocês acharem melhor, tá bom? E a dica que eu deixo para vocês é só uma, né? Um conselho. Leia a palavra e se de repente você se deparar com alguma coisa que trave você, não continue lendo, mas permaneça naquilo porque de repente é exatamente naquilo que Deus quer falar com você, tá bom? Um beijo pra vocês, provavelmente amanhã eu lanço mais alguma coisa aqui, tá bom? Beijo, um abraço e bom restinho de semana e bom feriado pra vocês.